Glórias ao Senhor. Meus irmãos, vamos fazer a leitura mais uma vez do texto que já fizemos no início do culto, Romanos 11, versículos 1 a 6, com toda a igreja conjuntamente. Glória a Deus. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. 2. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? 5. Nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. 6. De outra maneira, a graça já não é graça. Eu quero meditar com a igreja nessa noite sobre os remanescentes. Diga comigo, os remanescentes. Diga forte, Deus conta com eles. Estamos vivendo dias, amados, de muitas mudanças no mundo. As mudanças que acontecem em todas as áreas da vida. A internet trouxe grande mudança operacional para o mundo. A pandemia no ano 2020, após a pandemia, o mundo não foi o mesmo. Haja vista que você procura entender, olha as agências bancárias, quantos caixas tinha e quantas agências tinha, quantas fecharam. E aquelas que estão funcionando, tem um mínimo de caixas ali, não é verdade? Nos supermercados, há supermercado que você entra e você mesmo não precisa mais de caixa. Você mesmo vai a um totem, passa a sua compra e faz o seu pagamento. E por aí afora vai. Aliás, muitas compras hoje você faz do seu celular, de dentro da sua própria casa, e você recebe pela empresa transportadora. Já existem médicos que atendem pela internet. Você conta para ele os sintomas num chat e ele vai dizendo o que você tem e faz a medicação através da internet. Eu podia falar muitas outras coisas. A igreja, por exemplo, até a internet, eram muito pouquíssimas igrejas que tinham um culto transmitido via online. Hoje, pequenas congregações já o fazem, porque é a maneira de atingir as pessoas. E muitas outras mudanças. E quando eu vou falar, por exemplo, para questões de princípios, não dá nem para se falar. Quando nós ouvíamos falar de coisas como, por exemplo, os relacionamentos homoafetivos eram coisas escondidas, coisas que todo mundo nem sabia direito como acontecia, ou quem praticava escondido. Agora não, a coisa está tão clara, e infelizmente já tem até igrejas hoje para essas pessoas, e dizendo que é de Deus. A gente, quando começa a ensinar os princípios da palavra de Deus, e lembrar a igreja que nós somos um povo separado, especial, zeloso de boas obras. Quem é o pastor que já não ouviu a fala? Mas vai sobrar alguém? Ou assim, até quando ele vai aguentar? Porque a tendência no mundo eu diria que o mundo está descendo a ladeira abaixo sem breque. Não dá para esperar muita coisa. E quando a gente fala em remanescentes, há uma dúvida: como que a gente vai ficar sozinho? Como que a gente vai falar sozinho? Como que para você, por exemplo, ser membro da igreja, ou para você tomar ceia, tem que ser casado, ou para tomar ceia tem que ser batizado? Isso eram assuntos que não havia discussão à luz das Sagradas Escrituras. Hoje está aí na internet tudo isso todo dia. Eu atendendo um grupo de pastores esses dias, e ele me perguntava de coisas desse tipo. Ele recebe a pessoa com carta de mudança, não é? De uma igreja, entre aspas, da mesma fé e ordem, e depois que a pessoa está lá tomando ceia, tal, ele vai ver que a pessoa não é casada civilmente, e aí já recebeu a pessoa.
Ou, por exemplo, numa igreja pentecostal, onde o nosso princípio, eu não estou falando aqui de igrejas reformadas e que tem outro princípio, mas numa igreja pentecostal, para você ser um cooperador, um diácono, um presbítero, um pastor, se você pertence a uma igreja pentecostal, você deve ser exemplo dos fiéis, é o que diz a Bíblia. Então, para você ensinar o batismo com o Espírito Santo, é necessário que você o seja batizado. Aí você recebe um obreiro, um pastor, com carta de mudança e tal. Depois você descobre que ele não é batizado, mas ele já veio assim. E alguém pergunta: a gente vai sobrar? A gente vai ficar sozinho? Eu quero falar para você que Deus sempre teve os seus remanescentes. Repita comigo: Deus sempre teve os seus remanescentes. Diga forte: conta com eles. Remanescente vem do latim remanescens, que significa que resta. Diga comigo: que resta. Diga: que sobra. Diga: o que ficou para trás. O significado de remanescente descreve aquilo que sobra, isto é, aquilo que resta, aquilo que remanesce, aquilo que permaneceu. Pergunta para esse irmão: está disposto, meu amigo? É bravo, né? A Bíblia cristã, a Bíblia menciona em diversos momentos a ideia do remanescente. Nesse caso, os remanescentes são as pessoas que resistiram, repita comigo: resistiram às tentações do mundo. Mais uma vez: resistiram às tentações do mundo. Repita comigo: resistiram ao pecado. Diga forte: não se desvirtuaram. Diga: não se paganizaram. Os remanescentes da Bíblia são as pessoas que permaneceram na fé em Deus. Assim eu aprendi, assim eu vou continuar, assim eu vou permanecer. Glórias ao Senhor. Em todas as gerações Deus teve alguém. Vamos começar lá de trás. Diga comigo: Noé. Diga forte: Noé. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículos 6 a 9. Me ajude, por favor, pastor Omir. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Diga comigo: Noé andava com Deus. Diga comigo: é possível. Uma geração corrompida, Deus falou: não vai sobrar ninguém. Sobrou Noé. Aperte a mão, diga de você, diga aí: irmão, pode sobrar você. Você pode sobrar, porque ele andava com Deus. A gente tem a ideia, irmão, que a gente vai morrer. Ah não, como é que eu vou ficar diferente de todo mundo? Deus vai te resgatar. Deus será pelos seus remanescentes. Aleluia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 100 anos o velho Noé construindo a arca. Oh, glórias ao Senhor. E todo mundo chamando ele de maluco, de doido. E ele lá, a chuva vem, como chuva no deserto. Aquele povo não conhecia a chuva. Daqui a pouco começa a chover. E o doido já não era mais doido. E Deus falou assim: agora ele e a família dele, os remanescentes, entram na arca. Irmão, é interessante algumas coisas. Você vai ver na vida de Moisés, na vida de Noé também. Você prega, você fala a verdade, mas você tem um sentimento divino. A gente quer que todo mundo se salve, não é verdade? E Deus sabia que na hora que todo mundo começasse, ia dar uma superlotação naquela arca. Aí Deus falou: faz a arca do meu jeito. E depois fechou por fora. Eu avisei 100 anos através de você. Quem creu, creu. Quem não creu, agora fica para fora. Mas Noé e a sua família foram salvos. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está lutando pela salvação aqui? Outra geração, Ló. Gênesis 19 e 29. Vamos lá, vamos ler. 1, 2, 3. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão
e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus lembra do concerto que ele tinha feito com Abraão. A cidade está corrompida. Eu vou acabar todo mundo, mas lá no meio tem um remanescente, Ló. Você pode ser o Ló da sua casa. Você pode ser o Ló da sua cidade. Você pode ser o Ló da sua família. Você pode ser o Ló da sua igreja. Que a gente vai ver que em todas as gerações, quando Paulo fala aqui aos Romanos, ele cita Elias lá atrás, mas ele cita uma situação do tempo presente. Nesse tempo também Deus o que sobrou, o que restou. E Deus lembra-se de Abraão, do concerto que tinha feito com Abraão, e que lá dentro tinha Ló, aleluia. Diga comigo, tirou Ló do meio da destruição. Diga de novo, tirou Ló do meio da destruição, e derrubou aquelas cidades em que Ló habitara, mas Ló sobrou. Lá na frente você vai ver o apóstolo Pedro se reportando a Noé e a Ló. Vamos ler 2 Pedro 2, 1 a 9. Leamos, 1, 2, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as por exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso, via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Toda a igreja leia comigo a última parte. Assim sabe o Senhor. Todos juntos? Assim sabe o Senhor. Para o dia do juízo, para serem castigados. Irmãos, Pedro está dizendo o seguinte, ele está trazendo o exemplo do Velho Testamento para o que estava acontecendo nos seus dias. Gente enganando e sendo enganado. Gente com fábulas profanas, mudando a ordem natural das coisas. Quando você vê pessoas com palavras bonitas, mas não é bem assim, não é bem desse jeito, fica com aquilo que você aprendeu em nome do Senhor Jesus. Deus irá tratar com cada um do seu jeito. A igreja precisa ser madura, a igreja precisa ser adulta, a igreja adulta não pode, não deve ser enganada. Pastor, mas ele tem milhares de seguidores. Deus matou Sodoma e Gomorra com todo mundo, só sobrou Ló. Deus matou a geração de Noé inteira, só sobrou ele e a sua família. Deus não está olhando para a multidão, Deus está olhando para o coração contrito, para o coração que ouve a sua voz, para o coração comprometido com os seus princípios. Quem está entendendo o que Deus está falando? Diga comigo, ser remanescente é uma questão de decisão. Quem fica perguntando, irmão, não chega a lugar nenhum. Ah, mas o pastor, quero que o senhor me explique. Por que o irmão quer que... Só agora que o irmão está com dor? É porque eu ouvi o irmão fulano ali falando e tal. E quem é o irmão fulano? Ah, tem milhares de seguidores. No inferno vai ter gente com milhares de seguidores. Ninguém vai ser salvo com milhares de seguidores. Seguiu porque quis, não vai atrás disso não, meu irmão. Nós seguimos o Senhor. Nós andamos com Deus. Nós observamos a sua palavra. Repita comigo, ser remanescente
É uma questão de decisão. Josué teve decisão. Vamos ler a Bíblia? Josué 24, versículos 14 e 15. Vamos Agora, lá. pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a igreja, a última parte. Porém eu. E a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Porém eu. E a minha casa serviremos. Aperte a mão desse irmão e diga assim: vamos lutar pela nossa família. Façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não abriremos mão do princípio de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Deus é Deus e continua sendo o Senhor das nossas vidas. E agora me chama a atenção aqui, Josué não teve medo da pesquisa, como é que a gente fala? Do Ibope. Vou ficar sozinho, será que vão votar em mim? Não, os presidentes, prefeitos, governadores fazem a pesquisa para ver como é que está. Olha, o negócio é o seguinte, eu não tenho medo da pesquisa e não quero saber o que vocês vão pensar de mim. Façam vocês o que quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma uma decisão nessa noite de firmeza para com os princípios da palavra de Deus para com a sua vida. Samuel era jovem. A gente podia pensar que Noé era velho, que Josué já era velho, mas Samuel era um garoto, saindo da adolescência. Vamos ver o que aconteceu? 1 Samuel 3, 1 a 4. Toda a igreja, 1, 2, 3. Leia ao mim primeiro, 1, 2, 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Irmão, olhe para cá um pouquinho. Tempo de espiritualidade descambando. Diz a Bíblia que não havia naqueles dias visão manifesta, ou seja, revelação da palavra. Irmãos, preste atenção um pouquinho. A gente, principalmente a gente que é pentecostal, nós queremos ver cultos avivados, queremos ver palavra revelada, mas diz aqui que não havia naqueles dias. Tinha gente que já não sabia, pastor Ulisses, o que era isso. Não é? Outra coisa, Samuel foi deixado na casa de Eli, um recém-nascido. Samuel cresceu. Eu vou conjecturar aqui, vou fazer uma comparação para a gente entender. Ele cresceu como menino na casa do sacerdote Eli. Ele brincou com que criança? Com os filhos de Eli. Não é? Se ele brincou de esconde-esconde, foi com os filhos de Eli. Se era bolinha de gude, era com os filhos de Eli. Como é que Samuel se manteve diferente dos filhos de Eli? Pois ele tinha uma decisão. Você pode trabalhar e se manter onde Deus te colocar, você pode se manter. Vamos combinar um negócio aqui todo mundo? Vamos combinar um negócio aqui e tal, vamos enganar o patrão? Não dá para passar pelo Ulisses. O no Ulisses não vai passar. Eu conheço crente que falava para ele assim: meu amigo, você sai daqui sozinho, a gente te tira. Porque aqui a gente tem um esquema, a gente tem um combinado aqui. Você entra na nossa, ou então você sai de fininho. Fala assim: porque eu sirvo ao Senhor, estou virando, estou indo embora, mas eu não vou negar o meu Deus. Decisão, diga comigo, decisão. Samuel, irmãos, era uma criança, foi um adolescente, foi um jovem. Eles faziam as coisas erradas, mas ele temia o Senhor. Diz a Bíblia, estava todo mundo dormindo. Aleluia. Mas ele sabia que enquanto a lâmpada não se apagasse, Deus podia falar.
Diga comigo, Eli dormiu, os filhos dormiram, mas Samuel estava de olho na lâmpada. Aleluia. Deus passa pelo quarto de Eli, não fala nada. Passa pelo quarto de todos os filhos, não fala nada. Vai lá no quarto do menino Samuel. Samuel, Samuel. E ele obediente, reconhecia a liderança de Eli. Vai no quarto e fala assim: o senhor me chamou, não te chamei. De novo, terceira vez, não te chamei. Aí, opa. Ele estava fora, mas não era burro. Ele estava frio, seu sacerdócio, mas ele sabia que era Deus. Falou assim: menino, o Senhor quer falar. Passou de mim, passou do meu quarto e foi falar contigo. Se chamar de novo, tu responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O profeta já cego. O profeta não conseguia, o sacerdote não conseguia enxergar nada. Os filhos chafurdando no pecado, mas dentro daquela casa tinha um garoto que ouvia Deus. Tinha um garoto que fazia a vontade de Deus. E olha, irmão, olha para nós aqui, em nome de Jesus. Ele não era pastor, missionário, apóstolo nem nada. Ele era o garoto que acendia as lamparinas. Fala que esse irmão está disposto a acender lamparina. Para acender lamparina, não pegue microfone. Abre a porta. Você está entendendo? Para acender lamparina, você não precisa de título nenhum. Você não recebe título em câmara, em canto nenhum. E olha, que Deus fala com ele. E quando o sacerdote chama e fala assim: menino, conta tudo. E ele com vergonha não queria contar, porque a passagem era pesada para o líder, para ele dar. Ele falou assim: conta, senão eu vou pedir para Deus fazer não sei quantas vezes mais o que disse vai fazer comigo, vai fazer contigo. Aí ele contou. Falou assim: agora Deus vai falar contigo. Eu fico imaginando Samuel, né? Agora, o sacerdote, agora é comigo, hein? Você já era. Não, continuou acendendo lamparina. Acendendo lamparina. Você é chamado de Deus, continue acendendo lamparina. Você é chamado por Deus, continue cantando. Você é chamado por Deus, continue tocando. Você é chamado por Deus, continue varrendo o chão da igreja, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Mas pastor, Deus se revelou comigo. Dá glória a Deus e vai aprendendo que vai chegar a hora certa e que Deus vai te usar. Continue andando com Deus, falando com Deus, ouvindo e discernindo a voz do Espírito Santo. Diga comigo, Samuel tinha decisão. Vamos em frente, Elias, 1 Reis 19 e 18. Primeiro livro dos Reis, 19 e 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias estava estressado. Nenhum outro homem na Bíblia orou, e diz a Bíblia, pastor Cláudio, que ele nem tinha terminado de orar e o fogo do céu estava caindo. Irmão, eu fico imaginando, eu fico conjecturando, que me perdoe o Senhor, também não vou falar nome de ninguém aqui, né? Eu vejo os camaradinhas que pregam aí, meu irmão, 15 minutos, ele já faz cartãozinho de conferencista internacional. Atravessou a fronteira ali de Cidade ao Leste, ele já acha que é fronteira e tal, e aí já não é fácil convidar, tem que falar com a minha secretária, tem que... Para de besteira, rapaz. Elias orou, nem acabou de orar, o fogo do céu estava caindo. Quando acaba de orar, que o fogo do céu cai, ele fica forte. Aí ele fala o seguinte: olha, eu vou levar todo mundo, os profetas de Baal e de Azera, na beira do riacho. E ele foi lá e ele sozinho matou com a espada mais de 1.000 homens. Já pensou se uns camaradinhas desses fizessem um negócio desse, né? Pelo amor de Deus, ele anda de carro blindado, se não é que anda, não é? E aí, meu irmão, Jezabel manda um recado: matou meus profetas, é assim, a mulher de Acabe. Quer saber de uma coisa? Se você... Olha, eu não me chamo Jezabel. Se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua cabeça o que você fez com meus profetas. Aí ele teve medo. Cara, não fugiu de derramar fogo do céu. Ele não fugiu de matar 1.000 homens sozinho na escada. Agora, por causa de uma ameaça de uma mulher,
Diz a Bíblia que as mulheres são fortes, hein? Não briga com mulher não, que é complicado. E aí, meu irmão, que ele sabia que Jezabel não estava para brincadeira. Diz a Bíblia que ele andou um dia, caminho do deserto adentro. Diz a Bíblia que com medo da morte, para escapar com vida. Não é? Olha, para escapar com vida, diga comigo, para escapar com vida, fugiu um dia inteiro para o meio do deserto e no seu ânimo pediu a morte. Fala com esse irmão do lado, queria viver ou morrer? Ele estava vivendo uma crise de identidade, não sabia mais. Sabe que tem muita gente se matando hoje, irmão? Por causa disso, ele já não discerne mais se ele quer viver ou se ele quer morrer. E ele pediu em seu ânimo a morte. Ele pediu para Deus, Senhor, me leva. Mas por que, Elias? Tu não orou, não mandei fogo? Sim, Senhor. Tu nem acabou de orar, tu nem falou em nome de Jesus, amém? Eu já mandei o fogo. Tu não matou 1000 homens sozinho. Tu acha que aquela força era tu? Não foi eu que te dei? Senhor, eu fiquei sozinho. Diga comigo, crise de solidão. Ninguém quer ser remanescente, irmão. A gente sente que a gente vai perecer. Deus fala assim, ô Elias, deixa eu dar uma informação para você, quentinha. Você não sabe, mas eu sei, eu sou o Senhor teu Deus. Há em todo Israel. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 10. São 7.000 que não se dobraram. Abaixeira, cabalabanabaixai, 7.000. Irmãos, eu perguntava, Senhor, quem eram esses 7.000? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que tem algumas coisas que não é para todo mundo. Às vezes nós vemos alguns líderes que compram, no bom sentido falando, abre aspa e fecha aspa, algumas brigas, mas isso não é para qualquer um. Você tem que se expor. Nos dias de hoje vai na internet, vai no rádio, vai na televisão, não é? Outra coisa, há mensagens que são duras. Pregar sobre o inferno hoje, falar que quem peca, que quem não se santifica vai para o inferno no dia de hoje, é um negócio complicado. Vejam os comentários no chat que tem lá depois. O ano passado teve um pregador americano aqui que pregou abertamente contra o pecado, contra o fogo do inferno e contra o homossexualismo. Ele foi processado na justiça brasileira. Mas ele cumpriu a parte dele e pregou a palavra. O que acontece? Quando você se expõe, preste atenção, não quer dizer que você sozinho está pensando, mas Deus vai usar alguém. Na época de João Batista, tinha gente fiel, que ouvia a mensagem de arrependimento. Tinha gente fiel que aceitou a mensagem do reino. Mas quem se expunha era João Batista. Irmãos, agora preste atenção no que eu vou dizer, isso aqui é forte. Você, para ser remanescente, tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Porque você é estigmatizado. No dia de hoje, olha o crentão. Olha o santarrão. Olha o pastorzão aí duro, você viu, né? Pega o pastor e tal, e faz recorte da mensagem dele, escarnece do pastor. É o sofrimento. E a Bíblia diz, preste atenção, que a opressão faz até o justo perder a cabeça. Você quer ver um exemplo? João Batista, ele veio na frente de Jesus, sim ou não? Olha, eis que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Olha, eu estou pregando a palavra do reino, mas depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar. E quando Jesus aparece, fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu, ele batizou Jesus. Jesus, não, João, vim aqui para ser batizado. Não, o que é isso? Ele reconhecia quem era ele. Não, eu é que devo ser batizado por ti. João, cumpre a palavra, cumpre a justiça. É necessário que eu seja batizado. João batiza ele, irmão, quando acaba de batizar, diz a Bíblia que o céu se abriu. Deus ecoa lá de cima e fala assim, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. João Batista viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba e pousar sobre Jesus. João viu tudo isso. Jesus disse, irmã Sara, sobre João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém será maior do que o João Batista. Olha,
Então ele era maior que Elias, ele era maior que Jeremias, ele era maior que todo mundo. Dos nascidos de mulher, ninguém será maior do que o João Batista. Mas, irmão, quando a mulher de Herodes perde a cabeça dele, e ele está dentro da masmorra, esperando a morte, ele chama os seus discípulos. Você imagina a cabeça dele. Preguei. Eu penso assim, ele esqueceu tudo aquilo. Vai lá, fala com ele. Ele é o Messias ou havemos de esperar outro? Ele viu, ouviu, batizou Jesus, mas na hora da opressão, teve dúvida. Isso é o homem. Porque ele era um homem, era um ser humano. Eu pergunto, a gente não passa por isso também? Vou ficar sozinho, Senhor. Até quando eu vou ser assim? Todo mundo mudou, na minha família ninguém quer. Às vezes dentro da igreja. Você está pregando e estão olhando para você e pensando assim, até onde ele vai? Até onde ele vai? Até quando ele vai aguentar? Meus irmãos, Deus nunca abandonou os seus. Nunca Deus abandonou os seus. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? A opressão, a mudança, o tempo que a gente vive. Quando você vê tudo ao contrário na internet, na televisão, no rádio, fala, Senhor, será que eu estou certo, irmão? E a experiência que você teve com Deus, e a tua salvação, e o batismo com o Espírito Santo, e as vezes que Deus te livrou, e as curas que Deus já fez na sua vida, será que se apagaram por causa da luta? O Senhor te diz nessa noite, eu sou contigo, e eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu serei eternamente. Repita comigo, Josué, Samuel, Elias, diga agora Daniel e seus amigos. Vamos ler, Daniel 1, 4 a 9, por gentileza. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, para que, no fim destes, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ainda Daniel 1, 16 a 21, para a gente passar para o próximo tópico. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre os quais o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos pensar um pouquinho aqui. Daniel e os seus amigos. E agora chega, olha, vocês vão comer a iguaria do rei, beber o vinho. Irmão, eles foram para lá porque Deus permitiu. Diga, Deus permitiu. Está escrito, foi Deus que permitiu. Deus entregou eles.
Então, vamos pensar aqui. Imagina a gente numa situação como essa. Ó, já que Deus permitiu, venha o manjar do rei. Nós vamos ficar com fome? Não, mas essa comida a gente não come na nossa terra. Não, a gente não vai comer. Oh, os caras estão fazendo greve de fome. Não, não é greve de fome não. Traz legume, traz água. Glória a Deus, né? A gente pensa assim, o copeiro falou assim, o rei vai mandar os caras embora. Porque comendo legume e bebendo água, eles vão fazer o quê? Emagrecer. Não é assim, irmão? Quem faz regime, não é? Eu não estou fazendo, mas se o médico mandar, tem que comer folha, legume, não é verdade? Vai emagrecer. O rei vai falar assim, manda eles embora. Fez o teste, quando chegou, eles eram mais bonitos, mais sadios, mais inteligentes. Eles eram mais fortes, porque eles decidiram ficar do lado de Deus. Glórias ao Senhor. Venceram a lei, aleluia, natural das coisas, porque Deus estava com eles. Irmão, diz a Bíblia que todos eles eram inteligentes, mas Daniel, Deus deu para ele algo especial, em sabedoria e conhecimento. E ele permeou até, e vou falar mais uma coisa, tanto os três como Daniel, quando foram, Daniel para a cova, e os seus amigos para a fornalha de fogo ardente, porque na verdade, amados, eles eram estrangeiros, diga estrangeiro. E diga comigo assim, e tinham a confiança do rei. Olha para mim um pouquinho aqui. Você já pensou alguém perto de você, estranho, e é ele que tem confiança? A inveja que causa? Pô, esse cara não é daqui, meu. Esses meninos não são daqui. Não é? A gente tem que achar alguma coisa para derrubar esses camaradas. A gente tem que achar eles, aquela famosa, pegar na mentira. Vamos pegar ele em alguma coisa. Aí olhou, não tem nada. Só tem uma coisa que ele faz. É orar. Daniel ora 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém. Rei, descobrimos um negócio aí bom para você fazer. Vamos levantar uma estátua tua. E é o seguinte, quem não te adorar, vai para o pau. E Daniel continuava, aleluia. 3 vezes ao dia. Parece que eu entendo, eu vejo aqui Daniel, um pensamento profético de Jesus, né? Orai sem cessar. Orai sem desfalecer. Paulo falando, orando em todo o tempo. Se eu vou morrer com Deus. Se eu tiver que ser comido pelo leão, Deus vai estar comigo. Se eu tiver que ser queimado, vou ser queimado, mas com o Senhor. Não abra mão do Senhor, não abra mão do Senhor, não abra mão do Senhor. Aperte a mão do seu irmão e diga assim, não vamos abrir mão do Senhor. Mas Deus não fez, mas está fazendo. Eu tenho a palavra profética, você não está vendo, mas Deus já está fazendo. Você não está vendo, mas Deus já está fazendo. Essa palavra aqui é para o seu coração, Deus está fazendo. Quando Abacuque, aleluia, estressado. Deus, não estou vendo nada, Deus. Injustiça, coisas erradas, mentira. Deus fala para ele, Abacuque, eis que eu estou fazendo uma obra. Diga comigo, Deus está fazendo uma obra. Mais uma vez, Deus está fazendo uma obra. Irmão, Deus não precisa mostrar o que está fazendo. Amém? Sim ou não? Amém? Diga, Deus está trabalhando. E Deus, irmão, como Deus não pede voto para ninguém, Ele pode fazer a obra de infraestrutura. Porque, né, governante não gosta de fazer obra de infraestrutura, porque faz debaixo da terra, né? Tem que quebrar o asfalto, mudar o trânsito, e a pessoa sabe que está fazendo uma obra, mas aquilo atrapalha a gente, e a gente fala do governante, né? Para que isso? A gente nem sabe o que é. Para que isso aí que estão fazendo isso aqui, né? Esse buraco todo na rua, mas tem que fazer esgoto, aí ninguém quer fazer, porque não dá voto. Mas Deus não pede voto para a gente acha que Ele não está fazendo, mas Ele já está fazendo uma obra. E ele diz assim, que vós não crereis quando vos for contada. E ele fala assim para Abacuque, Abacuque, eu quero saber se você tem fé. Agora que você orou, agora que eu falei contigo, escreve sobre tábuas, com letras grandes, para que possa ler até quem passar correndo. Eu chamo isso de outdoor. Tem fé? Senhor, mas não estou vendo nada, mas escreve lá, para provar que você confia no que eu estou falando. E Abacuque escreve, eis que o Senhor está fazendo uma obra que vocês não vão crer quando vos for contada. E vão pensar, como é que surgiu isso? Deus já estava trabalhando. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha.
Enquanto nós jejuamos, Deus está trabalhando. Ninguém está vendo nada, mas Deus está fazendo. Hoje o Senhor trouxe essa palavra aqui para levantar o ânimo de gente que está desanimado. Não dá mais, eu não vou aguentar. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor, você vai aguentar. Se agarra com o Senhor. Quantos podem adorar a Deus? Repita comigo: os remanescentes precisam ser resilientes. Mais uma vez, resiliente. O que é resiliente? É o que aguenta pancada, mas não se dobra. Oh, glória! No ramo da madeira é peroba. E no ramo dos metais é aço inoxidável. Formado na chapa quente. E ainda bate com a marreta, fica vermelho para ver se ficou bom. Para poder depois brilhar. Diga para esse irmão: seja resiliente. Aleluia! Mas você está apanhando para melhorar. Mas você está apanhando para ficar resistente. Mas você está apanhando de tudo quanto é lado para crescer. Glórias ao Senhor. Lucas 2, 25 a 30. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Dentro do mesmo tempo, Lucas 2, 36 a 38, também estava ali no mesmo lugar outra resiliente. Leiamos. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Diga comigo: a igreja cheia. Mais 2 remanescentes. Entrava a gente. Agora, irmão, olhe para cá. Você lembra quando a gente leu lá de Samuel? Não havia naqueles dias revelação manifesta. Agora aqui, nesses dias aqui, eram 400 anos. Repita comigo: 400 anos. Diga forte: 400 anos. Não tem aquela página da Bíblia branca entre o Velho e o Novo Testamento? Aquilo quer dizer 400 anos. Ah, pastor, já faz 2 meses que eu não ouvo profecia aqui na igreja, estou ficando incrédulo. Está fraco, irmão. 2 meses? 400 anos. Não tinha uma palavra nova, não tinha uma revelação, não tinha nada. A maioria não cria em mais nada, mas Simeão e Ana lá: Senhor, o Senhor falou e o Senhor não mente. A redenção de Israel virá. Irmão, não é fácil não, tem que ser resiliente. O cara nasceu, estava para morrer, crendo nas promessas e nas profecias. Fala aqui, irmão, você ainda aguarda as profecias que Deus falou? Ou acha que não vai acontecer mais? Ah, pastor, tanta coisa aconteceu. O Sabino recebeu, o Joselito recebeu, o Severino recebeu. Deus falou tantas vezes. Pastor, eu nem gosto de ver esse negócio de profecia, que eu fico mal. Meu irmão, confia no Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe por que você está vivo aqui? Porque ainda tem coisa para acontecer. Pode profetizar isso para o irmão aí. Você está vivo porque tem coisa para acontecer ainda. Recebe essa palavra. Tem coisa para acontecer ainda. Porque senão não tem mais o que fazer aqui, meu irmão. Tem coisa para acontecer ainda. Tem promessa de Deus para se cumprir ainda. Entra José e Maria, aleluia, com o menininho Jesus. Glórias ao Senhor. Vem cá, pastor Ulisses. O senhor tem cara de Simeão mesmo.
Aleluia. Faz de conta que é o menino Jesus. Recebe aqui. Aleluia. Levante para Deus. Serve em paz, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Oh, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu fico imaginando o Simeão aqui do canto com o menino Jesus. Espero que serve em paz. E ele olha para a velhinha Ana. E a velhinha, ele veio, ele nasceu. A promessa cumpriu. Compensou esperar. Compensa esperar no Senhor. Diga, na igreja de Sardes tinha remanescentes. Apocalipse 3, 3-6. Leiamos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes foi reprovada. Deus disse assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Deus fala para o pastor da igreja: e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Jesus podia falar o seguinte assim: olha, vocês que sobraram aí, que são crentes verdadeiros, pega a mochila e vai embora. Foi isso que Jesus falou? Tem aí alguns. Mas também tem em Sardes algumas poucas. Diga poucas. Diga comigo, remanescentes. Nunca serão muitos. Diga, sempre serão poucos. Fale que esse irmão faça parte deles. O problema é que a gente quer ver multidão. Tem alguns poucos aí. Jesus podia falar o seguinte: sabe uma coisa? Pega a mochila e cai fora daí. Essa igreja é rebelde. Essa igreja não atenta para a minha palavra. Não, eu sei quem são os remanescentes aí. Pessoas que não contaminaram as suas vestes espirituais. E com certeza as carnais também. Porque as vestes exteriores, elas são o símbolo daquilo que está por dentro. O que está por fora no corpo não define o que vai ter dentro. O que está dentro é que define o que eu faço por fora. Quem está entendendo o que Deus está falando? Ah, irmão, o irmão está desse jeito, todo destrambelhado, a irmã, mas por dentro Deus conhece o coração. Por fora é a manifestação do que já está por dentro. Conserta por dentro, que vai se arrumar o que está por fora. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito, diz a igreja. Deus manda que nós devemos apresentar a Ele espírito, alma e corpo conservados para o dia da sua vinda. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco. Olha a promessa, diga comigo, promessa. Andar de branco, porque são dignas. Agora repita, o que vencer, diga forte, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Agora é forte, diga, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.
Diga forte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para terminar, repita comigo, quem são os remanescentes do século 21? Repita comigo para a gente terminar. Os que creem na inerrância da palavra de Deus. Mais uma vez, os que creem na inerrância da palavra de Deus. Vamos rápido agora, vamos lá, Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Repita comigo, os que amam e obedecem a palavra de Deus. João 14:23-24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem são os remanescentes do século 21? Diga comigo, os que oram, porque creem no poder da oração. Lucas 18:1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diga comigo, os que jejuam. Mateus 17:19-21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Diga comigo, os remanescentes são os que ainda acreditam nos sinais e nos dons do Espírito Santo. Mateus 16:17. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Diga comigo, os remanescentes são os que ainda acreditam que Jesus cura. Repita comigo, acreditam que Jesus cura. Tiago 5:13-15. Está alguém doente entre vós? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Diga comigo, os remanescentes são os que se portam como verdadeiros cristãos em toda maneira de viver. Diga forte, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, os remanescentes são os que creem que existe céu e existe inferno. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Repita comigo, os remanescentes são os que ainda creem que o pecado leva para o inferno. 1 Coríntios 6:9-11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os remanescentes, repito, os remanescentes são os que ainda acreditam na confissão de pecados. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Repita comigo, os remanescentes são os que creem que sem santificação
ninguém verá o Senhor. Leamos Hebreus 12, 14 a 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tem muita gente que não acredita mais na volta do Senhor, mas os remanescentes são os que aguardam a volta do Senhor Jesus. Tito 2:13 a gente termina. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja de pé agora, lendo o último, Tito 2:13. Toda a igreja agora num coral bem bonito, e nós vamos orar. Os remanescentes são os que aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos juntos, 1, 2, 3. Aguardando do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aguarda a volta de Jesus aqui? Vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos. Nos ajuda, Senhor, a sermos ouvintes e cumpridores da tua palavra. No mundo conturbado e cheio de dúvidas, Senhor. No mundo cheio de heresias, Senhor, e de fábulas profanas, nos ajuda a permanecermos no centro da tua vontade, esperando, confiando, aguardando no Senhor. O Senhor tem livramento para o teu povo. O Senhor tem livramento, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Nos levanta, nos restaura, nos renova, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Xarabaia, canchora, labacabachai. Dê um abraço em dois irmãos, abençoando a vida dele.